Sou tentado a repetir a história de um grande discípulo que foi a Deus pedir que lhe ensinasse a verdade. Disse o pobre Deus: meu amigo, hoje está fazendo muito calor. Por favor, vai buscar-me um copo d'água. O discípulo sai e vai bater a porta da primeira casa que encontra e uma linda jovem lhe abre a porta. O discípulo dela se namora, os dois se casam e têm vários filhos. Então um dia começa a chover sem parar. Os rios se engrossam, as ruas se inundam, as casas são arrastadas pelas águas, e o discípulo se agarra à mulher, põe sobre os ombros os filhos, e ao sentir-se arrastado pela torrente brada: Senhor, imploro-vos que me salveis. E o Senhor responde: que é do copo d'água que te pedi? É uma história bastante instrutiva, porquanto, em geral, pensamos em termos de tempo. O homem vive do tempo. A invenção do futuro se tornou o seu favorito jogo de fuga. Pensamos que as mudanças em nós mesmos só podem ser efetuadas no tempo, que a ordem só pode ser estabelecida em nós mesmos pouco a pouco, aumentada dia por dia. Mas o tempo não traz a ordem nem a paz. E, portanto, temos de deixar de pensar em termos de gradualidade. Isso significa que não há um amanhã em que viveremos em paz. Temos de alcançar a ordem imediatamente. Quando se apresenta um perigo real, o tempo desaparece, não é verdade? A ação é imediata, mas nós não percebemos o perigo existente em muitos dos nossos problemas e, por conseguinte, inventamos o tempo como um meio de superá-los. O tempo é um embusteiro, porquanto nada faz para ajudar-nos a promover uma mudança em nós mesmos. O tempo é um movimento que o homem dividiu em passado, presente e futuro. E enquanto fizer essa divisão, o homem viverá sempre em conflito. O aprender depende do tempo. Após tantos milhares de anos, ainda não aprendemos que existe uma maneira de vida melhor do que odiarmos e matarmos uns aos outros. Muito importa compreender o problema do tempo. Se desejamos uma solução para esta vida, que cada um de nós contribuiu para tornar tão monstruosa e sem significação como é, a primeira coisa, pois, que se deve compreender é que só podemos olhar o tempo com aquele vigor e aquela inocência da mente que já estivemos considerando. Vemo-nos confusos a respeito de nossos numerosos problemas e perdidos no meio desta confusão. Ora, quando uma pessoa se perde numa floresta, qual a primeira coisa que ela faz? Para e olha em torno de si. Mas nós, quanto mais nos vemos confusos e perdidos na vida, tanto mais corremos em todos os sentidos, buscando, indagando e rogando. A primeira coisa que você deve fazer, se me permite sugerir algo, é fazer alto interiormente. E quando para interiormente, psicologicamente, sua mente se torna muito tranquila e clara. Pode então considerar verdadeiramente a questão do tempo. Os problemas só existem no tempo. Isso é, quando nos encontramos com um fato de maneira incompleta. Esse encontro incompleto com o fato cria o problema. Quando enfrentamos um desafio parcial, fragmentariamente, ou dele tentamos fugir. Quando o enfrentamos com atenção incompleta, criamos um problema. E o problema continua existente enquanto continuarmos a dar-lhe incompleta atenção, enquanto esperarmos resolvê-lo um dia desses. Sabe o que é o tempo? Não o tempo medido pelo relógio, o tempo cronológico, porém o tempo psicológico. É o intervalo entre a ideia e a ação. Uma ideia visa naturalmente a autoproteção, a ideia de estar em segurança. A ação é sempre imediata, não é do passado nem do futuro. O agir deve estar sempre no presente. Mas a ação é tão perigosa, tão incerta, que preferimos ajustar-nos a uma ideia
que nos promete uma certa segurança. Olhe isso em você mesmo. Tens uma ideia do que é certo ou errado, ou um conceito ideológico relativo a você mesmo e à sociedade. E de acordo com essa ideia, você age. A ação, por conseguinte, ajusta-se àquela ideia, aproxima-se da ideia, e por essa razão existe sempre conflito. Há a ideia, o intervalo e a ação. Nesse intervalo encontra-se todo o campo do tempo. Esse intervalo é essencialmente pensamento. Quando pensa que amanhã será feliz, tens então uma imagem de você mesmo alcançar um certo resultado no tempo. O pensamento, pela observação, pelo desejo e pela continuidade desse desejo, sustentada por mais pensamento, diz: amanhã serei feliz, amanhã terei sucesso, amanhã o mundo será um belo lugar. Dessa maneira, o pensamento cria esse intervalo que é o tempo. A necessidade de segurança nas relações gera inevitavelmente o sofrimento e o medo. Em busca de segurança, essa busca de segurança atrai insegurança. Já encontrou alguma vez segurança em alguma das suas relações? Já? A maioria de nós quer a segurança no amar e no ser amado. Mas existirá amor quando cada um está a buscar a própria segurança, seu caminho próprio? Nós não somos amados porque não sabemos amar. O que é o amor? Essa palavra está tão carregada e corrompida que quase não tenho vontade de empregá-la. Todo mundo fala de amor. Toda revista e jornal e todo missionário discorre interminavelmente sobre o amor. Amo a minha pátria, amo meu rei, amo um certo livro, amo aquela montanha, amo o prazer, amo minha esposa, amo a Deus. O amor é uma ideia? Se é, pode então ser cultivado, nutrido, conservado com carinho, moldado, torcido de todas as maneiras possíveis. Quando diz que ama a Deus, o que significa isso? Significa que ama uma projeção de sua própria imaginação? Uma projeção de você mesmo, revestida de certas formas de respeitabilidade, conforme o que pensa ser nobre e sagrado? O dizer amo a Deus é puro contrassenso. Quando adora a Deus, está adorando a você mesmo. E isso não é amor. Incapazes que somos de compreender essa coisa humana chamada amor, fugimos para as abstrações. O amor pode ser a solução final de todas as dificuldades, problemas e aflições humanas. Assim, como iremos descobrir o que é o amor? Pela simples definição? A Igreja o tem definido de uma maneira, a sociedade de outra, e há também desvios e perversões de toda espécie. A adoração de uma certa pessoa, o amor carnal, a troca de emoções, o companheirismo. Será isso que se entende por amor? Essa foi sempre a norma, o padrão, que se tornou tão pessoal, sensual, limitado, que as religiões declararam que o amor é muito mais do que isso. Naquilo que denominam amor humano, vem elas que existe prazer, competição, ciúme, desejo de possuir, de conservar, de controlar. De influir no pensar de outro e sabendo da complexidade dessas coisas, dizem as religiões que deve haver outra espécie de amor, divino, belo, imaculado, incorruptível. Em todo o mundo, certos homens chamados santos sempre sustentaram que olhar para uma mulher é pecaminoso. Dizem que não podemos aproximar-nos de Deus se nos entregamos ao sexo e, por conseguinte, o negam, embora eles próprios se vejam devorados por ele. Mas negando o sexo, esses homens arrancam os próprios olhos, decepam a própria língua, e uma vez que estão negando toda a beleza da terra, deixaram famintos os seus corações e a sua mente. São entes humanos desidratados. Baniram a beleza porque a beleza está ligada à mulher. Porque o amor,
Pode o amor ser dividido em sagrado e profano, humano e divino, ou só há amor? O amor é para um só e não para muitos? Se digo eu te amo, isso exclui o amor a outro? O amor é pessoal ou impessoal? Moral ou imoral? Familiar ou não familiar? Se ama a humanidade, você pode amar o indivíduo? O amor é sentimento? Emoção? O amor é prazer e desejo? Todas essas perguntas indicam, não é verdade? Que temos ideias a respeito do amor, ideias sobre o que ele deve ou não deve ser, um padrão, um código, criado pela cultura em que vivemos. Assim, para examinarmos a questão do amor, o que é o amor, devemos primeiramente libertar-nos das incrustações dos séculos, lançar fora todos os ideais e ideologias sobre o que ele deve ou não deve ser, dividir qualquer coisa em o que deveria ser e o que é. É a maneira mais ilusória de enfrentar a vida. Ora, como iremos saber o que é essa chama que denominamos amor? Não a maneira de expressá-lo ao outro, porém o que ele próprio significa. Em primeiro lugar, rejeitarei tudo que a igreja, a sociedade, meus pais e amigos, todas as pessoas e todos os livros disseram a seu respeito, porque desejo descobrir por mim mesmo o que ele é. Eis um problema imenso, que interessa a toda a humanidade. Há milhares de maneiras de defini-lo e eu próprio me vejo todo enredado neste ou naquele padrão, conforme a coisa que no momento me dá gosto ou prazer. Então, para compreender o amor, não devo, em primeiro lugar, libertar-me de minhas inclinações e preconceitos? Vejo-me confuso, dilacerado pelos meus próprios desejos, e assim digo para mim: primeiro dissipa a tua confusão. Talvez tenha a possibilidade de descobrir o que é o amor através do que ele não é. Pode ver tudo isso acontecer dentro de você mesmo, se o observar. Pode ver de maneira plena, completa, num relance, sem precisar do tempo analítico. Pode ver num momento toda a estrutura e natureza dessa coisa desvaliosa e insignificante chamada eu. Minhas lágrimas, minha família, minha nação, minha crença, minha religião. Toda essa fealdade está em você. Quando a vir com seu coração e não com a sua mente, quando a vir do fundo de vosso coração, terá então a chave que acabará com o sofrimento. O sofrimento e o amor não podem coexistir, mas no mundo cristão idealizaram o sofrimento. Crucificaram-lhe para o adorar, dando a entender que ninguém pode escapar ao sofrimento, a não ser por aquela única porta. Tal é a estrutura de uma sociedade religiosa, exploradora. Assim, ao perguntar o que é o amor, pode ter muito medo de ver a resposta. Ela pode significar uma completa reviravolta. Poderá dissolver a família. Pode descobrir que não ama sua esposa ou marido ou filhos. Você os ama? Pode ter de demolir a casa que construiu. Pode nunca mais voltar ao templo. Mas se deseja continuar a descobrir, verá que o medo não é amor. A dependência não é amor. O ciúme não é amor. A posse e o domínio não são amor. Responsabilidade e dever não são amor. Autocompaixão não é amor. A agonia de não ser amado não é amor. Que o amor não é o oposto do ódio, como também a humildade não é o oposto da vaidade. De Sartre, se for capaz de eliminar tudo isso, não a força, porém levando-o assim como a chuva fina, lava a poeira de muitos dias depositada numa folha. Então, talvez, encontrará aquela flor peregrina
que o homem sempre buscou sequiosamente. Se não tem amor, não em pequenas gotas, mas em abundância, se não está transbordando de amor, o mundo irá ao desastre. Intelectualmente sabe que a unidade humana é a coisa essencial e que o amor constitui o único caminho para ela. Mas quem pode te ensinar a amar? Poderá uma autoridade, um método, um sistema te ensinar a amar? Se alguém te ensina, isso não é amor. Você pode dizer, eu me exercitarei para o amor. Vou me sentar todos os dias para refletir sobre ele. Exercitar-me para ser bondoso, delicado e me forçarei a ser atencioso com os outros. Acha que pode se disciplinar para amar? Que pode exercer a vontade para amar? Quando exerce a vontade e a disciplina para amar, o amor foge pela sua janela. Pela prática de um certo método ou sistema de amar, você pode se tornar muito hábil ou mais bondoso, ou entrar num estado de não violência. Mas nada disso tem algo em comum com o amor. Nesse mundo tão dividido e árido, não há amor, porque o prazer e o desejo têm a máxima importância. E, todavia, sem amor, sua vida diária é sem significação. Também não pode ter o amor se não tem beleza. A beleza não é uma certa coisa que você vê, não é uma bela árvore, um belo quadro, um belo edifício ou uma bela mulher. Só há beleza quando o seu coração e a sua mente sabem o que é o amor. Sem o amor e aquele percebimento da beleza, não há virtude. E sabe muito bem que tudo o que fizer, melhorar a sociedade, alimentar os pobres, só criará mais malefício, porque quando não há amor, só há fealdade e pobreza em seu coração e sua mente. Mas quando há amor e beleza, tudo o que se faz é correto, tudo o que se faz é ordem. Se sabe amar, você pode fazer o que desejar, porque o amor resolverá todos os outros problemas. Alcançamos assim esse ponto. Poderá a mente encontrar o amor sem precisar de disciplina, de pensamento, de coerção, de nenhum livro, instrutor ou guia? Encontrá-lo assim como se encontra um belo pôr do sol? Uma coisa me parece absolutamente necessária: a paixão sem motivo, a paixão não resultante de compromisso ou ajustamento, a paixão que não é lascívia. O homem que não sabe o que é paixão jamais conhecerá o amor, porque o amor só pode existir quando a pessoa se desprende totalmente de si própria. A mente que busca não é uma mente apaixonada, e não buscar o amor é a única maneira de encontrá-lo. Encontrá-lo inesperadamente e não como resultado de qualquer esforço ou experiência. Esse amor, como vê, não é do tempo. Ele é tanto pessoal como impessoal, tanto um só como multidão. Como uma flor perfumosa, pode aspirar-lhe o perfume ou passar por ele sem a notar. Aquela flor é para todos e para aquele que se curva para cheirá-la profundamente e olhá-la com deleite. Quer estejamos muito perto, no jardim, quer muito longe, isso é indiferente à flor, porque ela está cheia de seu perfume e pronta a reparti-lo com todos. O amor é uma coisa nova, fresca, viva. Não tem ontem nem amanhã. Está além da confusão do pensamento. Só a mente inocente sabe o que é o amor. E a mente inocente pode viver num mundo não inocente. Só é possível encontrá-la, essa coisa maravilhosa que o homem sempre buscou sequiosamente, por meio de sacrifícios, de adoração, das relações, do sexo, de toda espécie de prazer e de dor. Só é possível encontrá-la quando o pensamento, alcançando a compreensão de si próprio, termina naturalmente. O amor não conhece oposto, não conhece conflito. Você pode se perguntar: se encontro esse amor que será de minha mulher, de minha família? Eles precisam de segurança.
Fazendo essa pergunta, você mostra que nunca esteve fora do campo do pensamento, fora do campo da consciência. Quando tiver alguma vez estado fora desse campo, nunca fará tal pergunta, porque sabe o que é o amor em que não há pensamento. E então não há o tempo. Pode ler tudo isso hipnotizado e encantado, mas ultrapassar realmente o pensamento e o tempo, o que significa transcender o sofrimento, é estar cônscio de uma dimensão diferente, chamada amor. Mas não sabe como chegar a essa fonte maravilhosa. E assim, o que faz? Quando não sabe o que fazer, nada faz, não é verdade? Nada, absolutamente. Então, interiormente, está completamente em silêncio. Compreende o que isso significa? Significa que não está buscando, nem desejando, nem perseguindo. Não existe centro nenhum. Aí, então, há o amor.